prazer estar aqui, eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez. Nós vamos fazer duas partes hoje. É um seminário agora e o segundo seminário às 4 horas da tarde. Agora pela manhã, eu quero fazer uma viagem ao mundo com vocês. Vocês vão viajar por alguns lugares do mundo. E nós vamos entender de saúde viajando. Legal, né? É bom viajar. E à tarde eu vou falar de práticas específicas para você cuidar e tratar doenças, sintomas, sinais, ou se você quer simplesmente melhorar a sua saúde. Então à tarde eu vou trazer casos clínicos, vou trazer o que eu vejo todos os dias no meu consultório e vou dar as dicas para vocês, tudo bem? Então vai ser um seminário consulta, tá? Ok, então vamos começar. Hoje de manhã eu quero falar sobre como você acrescenta dias à sua vida e vida aos seus dias. Nós temos uma referência e a ciência fala disso. Nem precisa ser cristão para a ciência falar que nós deveríamos viver até 120 anos. Qualquer pesquisa, qualquer médico que você escutar, principalmente os mais integrativos, eles falam que nós, seres humanos, fomos projetados para viver até 120 anos. E será que isso é uma verdade? Vamos pensar aqui. Antes do dilúvio, quem viveu mais, viveu quanto tempo? 900 e alguma coisa, né? Eu não me lembro exatamente, né? Matusalém, não é isso? 969, Matusalém. Bastante tempo, né, gente? Dava pra gente aproveitar muito, né? Depois do dilúvio, quantos anos o homem passou a viver? Com quantos anos nós temos ali a história de vários personagens da Bíblia que viveram até 120 anos. E eu trouxe aí esse exemplo, né, que está lá em Deuteronômio, que diz: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Mas a questão não é só viver até os 120. A questão não é só essa. A questão não é você viver só até os 80 ou 90 anos, como ainda conseguimos chegar hoje. Eu atendo pessoas que com 40 anos já pararam de viver. Que com 50 anos já estão acumulando tantas doenças e demências que simplesmente estão vegetando e não vivendo. E se a gente pega aqui o restante do versículo, o mais importante não é só acrescentar dias à nossa vida, mas sim vida aos nossos dias. Aqui diz: todavia, nem os seus olhos. Gente, olha que olha os olhos, né? Nosso, como já estão degenerados, né? Mas aqui no caso de Moisés, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Então, como que a gente vive como essas pessoas, esses homens viveram? Vamos começar entendendo essa imagenzinha para você conseguir visualizar melhor. Todos sabem o que é isso, né? Uma teia de aranha. Na opinião de vocês, essa é uma teia de aranha bonita ou feia? Bonita, bem feita, né? Mas os mais observadores conseguem ver que nessa teia de aranha tem defeitos? Perfeito. A nossa saúde deveria ser assim. Bonita, com alguns defeitos. Não temos como escapar do envelhecimento. Não temos como escapar dos cabelos brancos ou de uma pele envelhecida ou de órgãos que vão envelhecendo. Senão nós venceríamos a morte. Seríamos eternamente jovens, e não é isso que acontece enquanto tivermos pecado no mundo. Mas deveríamos ser assim, uma teia de aranha com alguns defeitos, alguns buracos, alguns problemas que vêm da nossa genética, que sim, vêm dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida. Só que eu quero fazer mais uma perguntinha para vocês. Hoje em dia,
Quantas pessoas estão sentindo algum desses sintomas aí? Eu vou citar os sintomas. Aí você vai pensando, você vai contando, tá? 1, 2. Estresse e ansiedade. Quem nunca, né? Dor de cabeça e enxaqueca. Tem gente que é todo dia. Cansaço, fadiga, falta de energia. Pessoas que dormem e acordam como se não tivessem. Hoje em dia a gente não fala mais, quando a gente olha ali repouso, a gente não fala mais de sono cronológico. Isso não é mais tão importante. Importante é o sono biológico. Seres humanos adultos podem dormir entre 6 e 8 horas. Eu só preciso de 6. Alguns precisam de 7, alguns precisam de 8, mais que 8 começa a se tornar um problema. Mas a grande questão é que tem muitas pessoas dormindo 6, 7, 8, 9, 10 e acordam mais cansados do que dormiram, como se tivesse passado um trator por cima. Eu recebo pacientes que falam assim: doutor, eu acordo e é como se tivesse passado um trator por cima do meu corpo, eu preciso dormir mais. Esse é o sono biológico, dormir e reparar o seu corpo. Que mais? Quem sente dor nas pernas, dor no corpo, uma palavrinha tão famosa hoje em dia chamado fibromialgia. Que detalhe, gente, não é doença, é sintoma. Alguém já descobriu qual é a origem da fibromialgia? Não tem, são vários fatores. Pessoas depressivas desenvolvem fibromialgia, por exemplo. Outro, intestino preso. Atenção, mulheres, minhas companheiras, né? Quantos dias? Eu pergunto no consultório, quantos dias? Doutor, eu tenho intestino preso, quantos dias? Essa semana alguém me respondeu, em média 10 dias. Né? Problemas com o peso, memória fraca, falta de concentração, foco, começa a fazer uma coisa, vai ali no banheiro, esqueceu do que estava fazendo, começa a fazer outra coisa. Já percebeu que é assim? Esquece as coisas com facilidade. Memória atual, essa memória rápida. Coloquei ali a chave em algum lugar, 10 minutos depois eu não sei mais, né, onde está. E os problemas gástricos, gente, azia, má digestão, refluxo, não tem nem o que falar, né? Do tanto que isso está atacando a nossa vida. Aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ao invés da nossa saúde estar assim, uma teia de aranha bonita com alguns buracos, a nossa saúde está assim. Isso aqui também é uma teia de aranha, para quem ainda não identificou. Também é uma teia de aranha. Mas muitas vezes a gente está exatamente assim. Então, qual é o segredo de viver mais e melhor? Qual é a história, então, que Moisés conta, né, para nós, através da Bíblia, de que viveu 120 anos com o máximo vigor? Ou que Caleb, né, que viveu tanto e com o máximo vigor, já idoso, para nossa época, idoso, foi lá conquistar as montanhas e vencer os gigantes. Então, o que esses homens fizeram? Eu quero mostrar para vocês alguns segredos, por isso eu vou pedir para vocês agora fazerem uma viagem em alguns países comigo. E, gente, eu acho que a Thelma me pediu para avisar que vai ter alguns sorteios à tarde. E nesses sorteios da tarde, ela pediu para eu elaborar algumas perguntas com relação a essa palestra que eu vou dar para vocês agora. Então, prepara aí, vai anotando tudo, enfim, para você saber. Eu amo pesquisa, eu sou doutoranda, então tudo que eu falar para vocês vai ter pesquisa envolvida, não tem como. Eu estudo para isso. Foi feita uma pesquisa com 2.800 e... Opa, não passei aqui, né? 2.872 gêmeos foram estudados. Vou repetir, 2.872 gêmeos.
que compartilham exatamente a mesma genética, os mesmos genes. E esse estudo foi feito, que é chamado de estudo dos gêmeos dinamarqueses. Pegaram 2.872 gêmeos dinamarqueses e eles quiseram entender por que alguns gêmeos viviam mais que os outros. Então, qual era a história? Nascidos iguais, idênticos, mesma genética, mesmo gene. Mas por que eles eram diferentes? Porque alguns adoeciam, engordavam e morriam mais cedo e outros não. E esse estudo, que vocês concordam que é uma abrangência enorme, descobriu que 20% da longevidade é determinada por genes. Gente, eu tenho uma genética terrível, vocês não têm noção da minha família como é que é, um supermercado de doença. Ai de mim se o meu problema fosse só a genética. 80% é estilo de vida e o ambiente que você vive. Envelhecer é inevitável, mas o modo como envelhecemos tem tudo a ver com as nossas escolhas. Aqui estão duas gêmeas. Aqui estão duas gêmeas. Tá? São duas gêmeas univitelíneas, bioidênticas, nasceram na mesma placenta. São bioidênticas. Estilo de vida de um, estilo de vida da outra, tá? Então agora vamos começar a nossa viagem. A nossa viagem tem a ver com as Blue Zones, você já pode ter ouvido falar das zonas azuis, são consideradas as regiões mais longevas do mundo, onde pessoas de 105 anos estão andando de bicicleta. Amém? Eu queria, né? Tem vários livros, eu coloquei um livro aí para vocês depois, se quiserem pesquisar. E aí o pesquisador, né, que fez o Dan Buettner, ele fez essa pesquisa e descobriu que algumas regiões do mundo vivem mais do que o resto do mundo. E essas regiões são Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, Icária, na Grécia, a Península de Nicoya, na Costa Rica, e a Sardenha, na Itália, que é uma ilha. Então ele começou a estudar o que acontecia nessas regiões. Eu vou trazer para vocês algumas referências de todas essas regiões, e hoje a gente faz essa viagem aqui de manhã, e à tarde eu vou entrar especificamente no corpo humano, como você trata doenças de maneira prática, rápida, com coisas inclusive que você tem em casa. A primeira região estudada foi Okinawa, no Japão. Sabe como é que é chamado Okinawa? A terra dos imortais. É chamado a ilha, na verdade não é uma ilha, é um arquipélago de ilhas, aonde as mulheres vivem, são as mulheres mais longevas do mundo. Esse grupinho que vocês estão vendo aí, é um grupinho de membros de uma banda japonesa de mulheres chamada KBG84, esse é o nome da banda, gente, bem difícil, né? Com uma média de idade de 84 anos, tá? A mais novinha tem que ter 84 anos para entrar na banda, né? O que acontece em Okinawa? Doenças do coração são 80% menores que os americanos. Câncer de 50% a 80%. Fraturas. O que mais mata e debilita idosos hoje em dia? Fratura. Osteoporose. Começa com osteopenia. Tem gente com osteopenia aos 30 anos. Artroses. Artrites reumatoides. Vai enfraquecendo tudo, né? Eles também têm um forte sentido de propósito de vida. Vocês vão perceber que em todas as regiões tem muita fé envolvida. E aqui, claro que a gente não está falando só de uma religião, né? Vou deixar claro, eu estou fazendo uma viagem com vocês. Mas tem muito propósito de vida. As pessoas, elas vivem por um propósito. Elas não se entregam. Elas não se aposentam mentalmente. Tá? Isso chama Ikigai. Depois você pode pesquisar. E eles praticam algo muito fantástico, que é o Hara Hashibu.
Essa prática, Hara Hashibu, é que quando eles sentam à mesa para comer, eles só enchem seus estômagos até 80%. E eu vou explicar isso para vocês. Nós temos alguns hormônios que são liberados quando nós começamos a mastigar o alimento. Esses hormônios, eles são liberados do nosso tecido gorduroso, eles chegam ao nosso cérebro, no hipotálamo, para dizer para você, opa, estou cheia, estou cheio, tá tudo bem, já estou satisfeito, pode parar de comer. Qual é o nosso grande problema hoje da modernidade? Nós não mastigamos. A gente come igual, assim ó, baixa a cabeça, igual meu pai faz, baixa a cabeça e vai. Se possível até de colher para ir mais rápido. O hormônio que vem para o meu hipotálamo para me dar a sensação de saciedade leva 20 minutos a partir do momento que eu começo a comer. Pergunta, não precisa responder. Quantos minutos você leva para comer uma refeição? Eu já vi por umas carinhas que tem gente que consegue chegar a 5 minutos. Né? Então, queridos, você tem que dar tempo. E o Hara Hashibu que eles praticam é isso. Você tem que sair 80% satisfeito e 20% com espaço. Porque dá tempo dessa mensagem chegar. As principais comidas é batata doce, tofu, frutas, vegetais, peixes. E eles cultivam horta, andam a pé e desfrutam da luz do sol. E aí eu quero falar um pouquinho sobre luz do sol. Esse trecho aqui é tirado do livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, e ela fala o seguinte: viver em aposentos fechados, mal arejados, onde o ar é sem vida e viciado, enfraquece o quê? Todo o organismo. É o viver muito... Aí ela faz uma menção às mulheres. Especificamente ela faz uma menção às mulheres. É o viver muito fechadas dentro de casa que faz muitas mulheres pálidas e fracas. Foi feita uma pesquisa a partir de um incidente que aconteceu em 1982. A Organização Mundial de Saúde reconheceu que existe a síndrome do edifício doente. O que é a síndrome do edifício doente? Nós vivemos em ambientes fechados com ar-condicionado, trabalhamos em ambientes fechados, concordam? Com ar-condicionado, na maioria das vezes, que não são limpos na frequência que deveria ser. E aí algumas bactérias se proliferam nesses lugares e tiveram vários incidentes na história do mundo, em países diferentes. Uma foi num hotel da Califórnia, 34 pessoas morreram por uma bactéria da pneumonia. Essa semana eu recebi uma paciente que estava em tratamento já comigo, ela estava muito bem, e aí ela pegou uma pneumonia, quase morreu. Ela tem uma sinusite, mas trabalha no órgão público, em um órgão público, e o ar-condicionado basicamente é em cima dela, e sabe-se lá quando que esse ar-condicionado foi limpo a última vez. E ela pegou uma pneumonia, quase morreu. Nós estamos vivendo a síndrome dos edifícios doentes. Vamos continuar nossa viagem. Quero falar de Icária, na Grécia. Uma das mais baixas taxas de demência a nível mundial. Queridos, hoje nós estamos vivendo problemas emocionais um atrás do outro. Pessoas com demências, depressão, síndrome do pânico, né? Problemas de bipolaridade. Lá em Icária, um a cada 3 habitantes chega aos 90 anos. Só 1 em cada 3. Uma taxa boa, né, gente? Fazem cestas à tarde. Quem aqui sabe o que é cesta? Fazer a cesta. Eu vou já explicar sobre a cesta. Caminham muito ao ar puro. Eles fazem a dieta que é chamada de dieta mediterrânea, à base de frutas e vegetais, leguminosas, batatas e azeite extra virgem, prensado a frio, que você compra no vidro, aquele azeite de vidro. Cuidado para não comprarem azeite misturado com óleo de soja. Bebem chá de ervas diuréticas como alecrim, salve, orégano,
Querido, se você souber para que orégano serve, você tomaria um chazinho de orégano todos os dias. Vocês querem que eu conte para vocês? 4 horas da tarde, prometo. E eles fazem o quê? Jejum. Ocasionalmente eles fazem jejum. Deixa eu falar sobre a cesta, para quem ainda não entendeu o que é. Foi feita uma pesquisa norte-americana, tá? Por psicólogos e neurocientistas. E nessa pesquisa eles encontraram sim que há benefícios de você dormir à tarde um pouquinho. Sim, há benefícios. Os dormidores da tarde falaram, glória a Deus. Amém, porque eu gosto de dormir à tarde. Só que a pesquisa demonstrou que o tempo máximo que você pode dormir à tarde e que não afeta o seu sono noturno é de apenas 30 minutos. Crianças, 2 horas. Então assim, papai e mamãe que deixa as crianças dormindo a tarde toda e não entendem por que os meninos 1h da manhã estão pulando pela casa e você está dizendo, pelo amor de Deus, vai para a cama. É porque muitas vezes você está deixando seus filhos dormirem a tarde toda. Adultos, é meia hora. E é comprovado que sim, melhora. Inclusive, essa pesquisa mostrou que há benefícios na recuperação cardiovascular. Tá? Eu quero também falar, vocês viram aqui que eles fazem jejum regularmente, certo? Jejum regularmente. Então eu quero mostrar para vocês esse pesquisador, que é o Dr. Yoshinori Oshumi. Você pode pesquisar depois aí no Google. Gente, vocês estão vendo que a palestra está difícil. Na tarde vai ter pergunta, hein? O Dr. Yoshinori Oshumi, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2016. E ele descobriu os benefícios do jejum. Na verdade, chamado de autofagia. Jejum é bênção espiritual e física. Queridos, se nós pegarmos a história bíblica, todos faziam jejum intermitente. Aí você fala assim, mas jejum intermitente nem existia naquela época, não existia o nome. Só não existia o nome. A ciência hoje comprova o que o povo de Deus já fazia. Vocês querem ver? Querem saber por quê? Vamos pegar ali a história do povo no deserto. O que caía do céu? Tinha hora para cair ou caía toda hora? Ah, tá. Então eles faziam comidas específicas na hora certa, certo? Então eles provavelmente faziam muito jejum intermitente. Vocês lembram que Deus mandou lá as cordizes para eles comerem? Era todo dia que mandava cordiz? Era todo dia, gente, que tinha churrasco na mesa? Ah, tá. Era um agrado, né? Então, o povo de Deus fazia jejum intermitente. Está comprovado pela ciência que a autofagia, que é quando você chega a 16 horas de jejum, seu corpo começa a se autocurar, a se autorrestaurar, a colocar tudo que você tem aí de células cancerosas, células adoecidas. O corpo começa a fazer apoptose celular, começa a matar as células ruins, adoecidas do seu organismo. Jejum de 16 horas. É incrível. E aí, para você ter certeza de que isso é incrível, peguei mais um trechozinho da Ciência do Bom Viver, e essa daqui é uma fala de Ellen White, ela falando: o costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, algumas pessoas poderão ter necessidade de uma 3ª refeição. Eu pergunto para vocês, no mundo de hoje, na pós-modernidade, onde se divulgou, e muita gente ainda acredita que comer de 3 em 3 horas é benéfico para o corpo, a gente mal come 3. Se a gente comesse 3, a gente estaria fazendo um mini jejum de 5 horas. Para pensar. Faz o cálculo, né? Se você comesse 2, você estaria fazendo autofagia. Você estaria podendo curar até o estudo do Yoshinori Oshumi
está avançando para a cura de células cancerosas. Inclusive tem um estudo agora recente falando que pessoas que têm câncer e que fazem autofagia durante o período de tratamento melhoram mais rápido. Está em estudo. A gente está falando de algo que não foi nenhum nutricionista e nenhum cientista que criou. Alguém ganhou o prêmio Nobel, mas isso foi criado por quem? Essa história de jejum. Deus, né, gente? Já está na história há muito tempo. Deixa eu andar com vocês para Sardênia, na Itália, tá? Na Sardênia é chamada da ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. Bonitinho, né? Esquecemos de morrer. É a maior, olha, homens, é a maior concentração de homens centenários do mundo. Homem que quer viver mais tem que morar lá na Sardênia, na Itália. A carne lá na Sardênia é reservada aos domingos e ocasiões especiais. Lá a comida é à base de pão integral, feito de sêmula de trigo duro, que é um trigo diferente do trigo que nós estamos acostumados a comer, que é um trigo cheio de glúten, o que nós comemos, né? E que é, para grande parte das pessoas, altamente inflamatório. Leite de cabra, resveratrol e vegetais sazonais. Resveratrol, gente, é a uva. É o que tem na uva escura, tá? Então aquela ideia do cálice de vinho que se fala nessas regiões, que é bom para a saúde, na verdade é o resveratrol que tem na uva escura. Então é só você comer uva escura. É uva escura. Ou então o suco de uva integral, 100% integral. Lá na Sardênia eles não se aposentam. Eles apenas trocam de emprego. Moram em casas verticais, sobem e descem escadas. Olha só o seu Jorge Cassiotes, que vai completar 103 anos, todo feliz aí. Anciãos são considerados tesouros culturais e eles sentam-se à mesa para comer. Eu falei que eles sobem e descem escadas, não é isso? E eu quero falar aqui sobre o exercício físico. Foi feita uma pesquisa e eles descobriram essa proteína chamada clotogene. É uma proteína que nos envelhece mais rápido. Quando ela se desenvolve, ela fica silente no meu corpo, silenciosa, e ela pode ser ativada em algum momento da minha vida e eu envelheço muito mais rápido. Adivinha, de todos os testes que foram feitos, qual a única coisa que dos testes que foram feitos nessa pesquisa que reduziu a atuação do cloto? Pronto, exercício físico, né? Vamos lá, vamos adiante. Ellen White, aí eu vou pegar uma falazinha da Ellen White, né? Muito boa essa fala dela. Eu amo, gente, eu vou falar a palavra, é palavrão, mas está no livro. Ela fala assim, a inatividade é a maior desgraça. Boa, né? Porque é duro e tem que ser. E está no livro, se você não acredita em mim, vai lá no Ciência do Bom Viver e leia. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria dos enfermos. E muitas vezes o médico fala para você o quê quando você fica doente? Não faz exercício físico. Se fizessem animado e saudável exercício, recuperariam a saúde, economizando o quê? Tempo e principalmente dinheiro. Porque nós gastamos muito dinheiro quando estamos doentes, não é isso? Vamos para a próxima. Eu vou tentar terminar aqui no máximo 10 minutos, tá, gente? Nicoya, em Costa Rica. Olha o seu Pachito comemorando 102 anos com toda a família, né? Que bonitinho ele. Melhor dieta de longevidade da história. Começam o dia antes do... Não é à toa que a nossa igreja promove que nós deveríamos estudar a Bíblia ou entrar em contato com Deus, fazer o nosso devocional antes de manhã, né? Logo ao acordar. Trabalham nos campos ou em casa, são religiosos e que levam uma vida com pouco estresse. Brasil, o país mais ansioso do mundo. Difícil, nosso país que tem sol, que tem futebol, que tem praia,
que tem tanta coisa boa, e nós somos o país mais ansioso do mundo, né? A dieta deles baseia-se em abóbora, milho, feijão, comem um jantar leve no início da noite. Qual é o horário que você deveria então jantar, gente? Todos os centenários jantam às 18 horas, como era antigamente. Lembra como é que era o seu bisavô? Seu tataravô? Você não deve lembrar, mas se você perguntar a história, era assim. Eu sei a história da minha família toda, porque minha família é polonesa, né? Por parte de pai. E por parte de mãe é uma família de índios e negros. Acordavam de manhã, iam para a roça, para a lavoura, voltava, almoçava, ia para a roça, para a lavoura, chegava em casa ao pôr do sol, jantava e dormia 9 horas, 8 horas da noite. Hoje o que a gente faz? A gente chega em casa 9 horas da noite e janta 11 horas. E aí depois quer dormir bem, não vai dormir bem, né? A água deles também é carregada de mais minerais do que qualquer outro lugar da Costa Rica. E é um benefício para os ossos e para a saúde. Então, para não deixar vocês sem nenhuma receitinha, bate a foto aí, gente, bate a foto. Essa daí eu vou ensinar para vocês logo como é que vocês fazem uma água alcalina. Eu não sei se vocês já viram uns outdoors que tem aí pela cidade, vendendo água alcalina, super caro, né? Porque é caro. Então, como é que você alcaliniza a sua água? Você pega, são 5 litros, tá? Essa receita é para 5 litros. 1/4 de colher de chá de bicarbonato, todo mundo deve ter em casa. 1/4 de colher de chá de sal rosa ou sal marinho, os melhores sais, sal rosa ou marinho. E 1/4 de colher de chá de cloreto de magnésio em pó, aquele cloretinho de magnésio que custa R$10 na farmácia. Aquele que é pó, sal, tipo um sal, né? Você vai colocar isso na água e sua água vai ficar totalmente alcalina. Ela é super benéfica para o seu organismo como um todo. Como eu estou sem tempo, não vou explicar todos os benefícios agora. Toma na hora. Acabou os 5 litros, faz de novo. Pode ser esfria, pode ser natural, do jeito que você preferir, tá bom? Bateram a foto, né? Por último, eu quero falar de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem a maior concentração de adventistas do 7º dia do mundo, né? Todo mundo sabe disso. A cidade quase toda é formada por adventistas. Eles têm uma expectativa de vida 10 anos maior do que a média norte-americana. E eles estão no coração dos Estados Unidos, né? Que é o coração do fast food, dos hambúrgueres, das pizzas, dos refrigerantes, né? E ainda assim eles conseguem manter esse estilo de vida. Eles fazem uma pausa no estresse e nos problemas mundanos que dia? Repouso. Preocupa-se em manter o IMC corporal, que é o índice de massa corpórea, que permite o quê? O índice de massa corpórea é o peso, tá, gente? Manter-se dentro do peso, que reduz a pressão arterial, eles têm menos colesterol, menos doenças cardiovasculares, fazem refeição leve e cedo no jantar, bebem muita água, comem carne com moderação e muitos, claro, seguem dietas vegetarianas. Esse aí é o Dr. Ellsworth e ele morreu aos 104 anos. E a última foto que eu vi dele na internet, ele estava fazendo uma cirurgia aos 95 anos. Você entregaria, né, seu organismo para um senhor completamente capaz em todas as suas funções, com 95 anos, foi quando ele se aposentou. Então ele operou até os 95 anos de idade, tá? Esse estudo aqui eu vou passar, depois eu falo dele à tarde, e eu quero terminar com os segredos das zonas azuis. Então, quais são os segredos dessas regiões? Mexer-se naturalmente. Eu falei em algum momento que eles iam para a academia? Não. Eu não falei em nenhum momento que eles iam para a academia. Eu só falei que eles andavam, subiam escadas, desciam escadas, subiam morros, desciam morros, cultivavam hortas, que eles não ficavam usando só o controle remoto para
sem levantar do sofá. Então, mexer-se é importante. Praticar a restrição calórica conscientemente, eu falei um pouquinho do jejum, vou entrar mais nesse tema à tarde, tá? Ter uma alimentação baseada principalmente em produtos frescos e vegetais. Eu quero entrar nesse tema à tarde porque fresco e vegetais, mas principalmente de época. Beber ou comer resveratrol, que está onde, gente, o resveratrol? Encontrar o seu propósito de vida, Ikigai, né? Essa palavra é bonita. Encontrar seu propósito, né, de vida. Não desanimar da sua vida, não importa a idade que você tenha. Desacelerar e fazer coisas que nutram a sua alma, que deem prazer, bem-estar. Encontrar uma comunidade espiritual. Todas essas regiões têm isso em comum. Fé é algo comum a todas essas regiões. Eu não falei da família, eu até tirei dos slides, mas todos eles têm laços familiares extremamente fortes. E principalmente cercar-se de pessoas certas, pessoas que te ajudem e que não te derrubem, que não te atrapalhem, né? Por isso nós temos uma comunidade espiritual, religiosa, enfim, que nos ajuda a sermos melhores. Hoje à tarde eu vou falar desse tema, como tratar e melhorar a saúde, com soluções simples do dia a dia, 16 horas. E eu quero terminar com essa frase que diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E seria muito fácil pensar somente a partir desse versículo que Deus tem que resolver todos os meus problemas. Se eu estou doente, adoecido, ou se eu tenho problema, Deus tem que me sarar, tem que me curar. Ele faz? Sim. Mas aí eu quero colocar um outro versículo que diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Que Deus possa te abençoar, te trazer saúde a partir daquilo que é o milagre de Deus e a partir daquilo que é o esforço humano. Poder divino com esforço humano é o verdadeiro milagre. Até às 4 horas da tarde, então.